Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos falar de isomeria plana. Isomeria, ele é um fenômeno que ocorre quando nós temos compostos orgânicos que têm a mesma fórmula molecular, ou seja, esses compostos vão ter a mesma quantidade de átomos, carbono, hidrogênio, oxigênio, né? Só que esses compostos no final podem ter fórmulas estruturais diferentes e também propriedades diferentes. Trago aqui para vocês o exemplo de um álcool e um éter. Observem aqui que eu estou falando de um álcool com 4 carbonos, 10 hidrogênios e 1 oxigênio. Lembrando que o álcool é o composto, né, que tem a hidroxila ligada a um carbono saturado. Essa aqui é a fórmula estrutural dele. Aqui em cima é a fórmula em bastão, onde eles representam os átomos por meio de bolas, né? Então, as bolas pretas são os carbonos, as brancas e os hidrogênios, e a vermelha o oxigênio. Do lado, nós temos o éter etílico. Observem que a quantidade de carbonos, hidrogênios e oxigênio é a mesma. Eles têm a mesma fórmula molecular, C4H10O. Só que agora o grupo funcional é o oxigênio entre carbonos. Como consequência disso, né? Olha, eles têm a mesma fórmula molecular, mesma quantidade de átomos. Só que a fórmula estrutural, a organização espacial desses átomos é diferente. Consequentemente, as propriedades também são diferentes. Observem, por exemplo, o ponto de fusão do butanol aí é menos 90 graus Celsius, enquanto a do éter é menos 116. O valor de densidade aqui 0,81, aqui 0,71. Então, é isso, né, que eu falo quando eu falo de propriedades, são essas características dos compostos que podem se diferenciar de um composto para outro. Bom, a isomeria é um campo amplo de estudo, tá? Dentro da química orgânica. Ela é dividida em isomeria plana e espacial. Hoje, nós vamos trabalhar apenas com a isomeria plana, que subdivide em 4 tipos, de cadeia, de posição, de função e metameria. Em outro momento, a gente vai estudar a isomeria espacial. Bom, por que a gente fala isomeria plana? Então, isômeros têm a mesma fórmula molecular, mas vocês vão ver que esses isômeros, eles vão ser diferenciados pelas fórmulas estruturais planas. Então, visualmente, da gente olhar lá a fórmula, a gente já identifica as diferenças. Vamos começar pelo primeiro tipo, que é a isomeria de cadeia. Em algumas atividades, essa isomeria também pode ser chamada isomeria de núcleo, tá? Bom, como o próprio nome diz, a cadeia carbônica vai ser diferente. Para vocês diferenciarem uma da outra, lembra da classificação da cadeia. Cadeia aberta, fechada, normal, ramificada. Isso vai ajudar vocês. Vamos para o primeiro exemplo. Eu trouxe aqui, meninos, essa é a fórmula molecular, ó, C4H10, que significa que eu tenho no total 4 carbonos e 10 hidrogênios. Observem que eu tenho aqui 2 cadeias. A primeira, ó, 1 carbono, 2, 3, 4. Somando os hidrogênios, 3 com 2, 5, com 2, 7, com 3, 10. Então, tem aquele total. Aqui é a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos. Hidrogênios, 3 com 4, mais 3, 7, mais 3, 10. Então, eles são isômeros, têm a mesma fórmula molecular. Mas observem que a primeira cadeia é uma cadeia normal. Ela está escrita de forma reta, né, na horizontal. Já a segunda, ela tem uma ramificação bem aqui nesse carbono. Então, nesse caso, como um dos isômeros tem cadeia normal e o outro ramificada, a isomeria existente entre eles é do tipo de cadeia. Segundo exemplo, eu tenho aqui agora que a fórmula molecular é C5H10.
Observem que as duas cadeias que eu trouxe, então, tem no total 5 carbonos e 10 hidrogênios. A primeira, de novo, é uma cadeia normal, não tem ramificação, ela é aberta, né? Agora, olha a segunda. A segunda, ela forma um ciclo, já é fechada. Então, a diferença está na classificação, uma aberta e a outra fechada. Por isso que é classificada como isomeria de cadeia. Bom, o segundo tipo de isomeria eu acho um dos mais fáceis de se identificar. Observem, né? Isomeria de posição. Ele já está falando para a gente que a diferença está na posição. No caso, vai ser a diferença de posição de uma ramificação ou de uma insaturação. Lembrando que insaturação, meninos, significa ligação dupla ou ligação tripla. Vamos ao primeiro exemplo. Eu tenho aqui, no primeiro exemplo, ó, C3H8O. Então, eu tenho esse total de átomos e eu representei aqui de duas formas. Observem que são álcoois, né? Eu tenho esse primeiro álcool aqui e a hidroxila vai estar ligada na posição 1. E eu tenho esse outro álcool aqui, só que quando a gente numera a sequência de carbonos, ele está localizado no carbono 2. Então, a diferença de um em relação ao outro é a posição. Por isso, são chamados isômeros de posição. Segundo exemplo, agora nós vamos aqui trabalhar com hidrocarboneto, C4H8. Total de 4 carbonos, 8 hidrogênios. Seguindo o esquema de numeração, carbono 1, carbono 2. Observem que aqui a gente tem um alceno e na primeira cadeia a dupla ligação está entre carbono 1 e carbono 2. Aqui na segunda cadeia eu também tenho uma dupla ligação, só que quando eu numero, começa aqui da extremidade, a numeração, essa dupla posição agora está entre as posições 2 e 3. Então, como a diferença está na posição, esses compostos são isômeros de posição. Terceiro tipo de isomeria, que é a isomeria de compensação, que também é chamada de metameria. Cuidado, tá, menina? Eu sei que os nomes são chatos. Para mim, o tipo de isomeria mais difícil de vocês lembrarem o nome é essa, tá? Porque compensação não é uma palavra que faz parte do nosso cotidiano e muito menos metameria, tá? Então, cuidado com essa aqui. Bom, uma isomeria de compensação, olha por que ela é difícil também. Ela também vai mudar a posição, só que agora é especificadamente a posição do heteroátomo. Lembrando que heteroátomo é aquele átomo que aparece ligado entre dois carbonos. Os mais comuns são nitrogênio e oxigênio. O primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês são duas cadeias que têm fórmula molecular C4H10O. Então, 4 carbonos, 10 hidrogênios e 1 oxigênio. Observem que essas duas cadeias, né, são éteres. Tem um oxigênio entre os carbonos. Se vocês forem numerar aqui, carbono 1. Na hora que vocês forem ver o oxigênio aqui, vai estar na posição 2. Já na segunda cadeia, carbono 1, carbono 2. O oxigênio estará na terceira posição. Então, a diferença também aqui é posição, mas é especificadamente a posição do heteroátomo. Então, existe a metameria entre esses compostos. Um segundo exemplo aqui que ocorre é entre ésteres. Nesse caso em específico, eu trouxe esses ésteres que tem no total 3 carbonos, 6 hidrogênios e 2 oxigênios. Observem, gente, esse oxigênio aqui da dupla ligação, ele não contribui para ocorrer metameria, não, porque ele não é heteroátomo. O que contribui é esse aqui que eu vou marcar de verde, ó.
Ele é heteroátomo porque ele está entre dois carbonos. Essa cadeia, a primeira, se eu for numerar, 1, carbono é 1. O segundo átomo é o oxigênio, então o oxigênio está na posição 2. Se eu for fazer a mesma coisa na segunda cadeia, eu tenho carbono 1, carbono 2, aqui o oxigênio na posição 3. Então, ele mudou de posição. Por isso que existe metameria entre esses compostos. Pessoal, esses números que eu coloquei para vocês não significa aquela numeração que eu faço para dar um nome, tá? É a numeração só para eu indicar a posição do heteroátomo. Cuidado que aqui a gente não está falando de nomenclatura de compostos orgânicos. Bom, o quarto tipo de isomeria plana, né, é isomeria de função. Como o próprio nome já indica, então, os compostos que eu for avaliar têm funções orgânicas diferentes. Bom, o primeiro exemplo que eu trago aqui para vocês é desse composto aqui de fórmula molecular C3H6O. Então, no total, 3 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Observem que o aldeído tem isso. Esse é o aldeído, ó. 1 carbono, 2 carbonos, 3. Contando os hidrogênios, 3 com 2, 5, com 1, 6 e o outro oxigênio. Ele é aldeído, ó, que eu já deixei a cola, porque ele tem a carbonila na extremidade. Agora, o outro composto que eu coloquei aqui do lado, a cetona, tem a mesma quantidade, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Hidrogênios, 3 com 3, 6, mais 1 oxigênio. Só que a função dele é diferente agora, ele não é o aldeído. Como essa carbonila está entre dois carbonos, ele é uma cetona. Então, se os compostos pertencerem a funções diferentes, eles são chamados isômeros de função. Mais um exemplozinho aqui que nós temos é quando existe isomeria entre ácido carboxílico e éster. Observe que esses dois compostos aqui apresentados têm no total 3 carbonos, 6 hidrogênios e 2 oxigênios. O primeiro é classificado como ácido, porque ele tem a carboxila aí, ó, no final, né, que é o C-OH. E o outro, ele também tem a carboxila, que é o C-OO, só que ao invés de ser H aqui no final, né, ele tem carbono. Mas contando, a quantidade de átomos é a mesma. Por isso que eles são isômeros. Bom, para a gente finalizar, eu vou falar de um último tipo de isomeria. Observem que eu nem chamei de tipo 5. Né? Por quê? Porque a tautomeria ela é considerada um caso particular de isomeria de função. Aqui existe isomeria de função, só que a gente fala que existe uma isomeria onde tem um equilíbrio químico. Um equilíbrio químico, lembrando aí do ano passado, é como quando nós temos reações acontecendo em dois sentidos. Produto que produz reagente e reagente que produz, né, o próprio produto. Então, vocês vão ver que nas atividades, geralmente, aparece muito essa seta dupla, indicando esse equilíbrio. Vai acontecer em dois casos específicos. O primeiro é quando o aldeído forma enol e enol forma aldeído. Por que isso acontece? Observem aqui, gente, nas setinhas. A dupla ligação, ela pode mudar de lugar, que é chamado de ressonância. Então, essa dupla ligação aqui, ó, entre carbono e oxigênio, ela pode vir aqui e mudar de posição, porque dupla ligação são elétrons e esses elétrons se movimentam. Só que se essa dupla ligação é formada aqui, meninos, esse carbono vai ficar com 5 ligações. E isso não é permitido, né? Ele só pode ter 4 ligantes. Então, essa ligação aqui vai ser quebrada e o hidrogênio vem e se liga ao oxigênio. Aí, ele vai formar esse composto aqui da direita, ó, o OH ligado ao carbono com dupla, que é chamado de enol. Só que aqui eu posso ter a reação inversa acontecendo de novo. A dupla vem para cá
e o hidrogênio vem aqui para o carbono e vai formar de novo o aldeído. Então, eu tenho essa reação de ida e volta, que é chamada de tautomeria. Bom, o segundo tipo de tautomeria vai acontecer quando eu tenho uma cetona e um enol. E o raciocínio vai ser similar. Observem que a cetona também tem ligação dupla. Então, ela pode vir aqui, sair do oxigênio e se formar entre os carbonos. Aí, esse carbono vai perder o hidrogênio para o oxigênio, tem uma troca. Aí, quando isso acontece, forma aqui o enol. Só que, como eu disse, aí essa dupla pode vir querer para cá de novo. Aí, se ela vier para cá, o hidrogênio volta para o carbono, formando novamente a cetona. Professora, muita informação. Gente, mas nas atividades, tautomeria não é tão difícil. Observe, então, que ela sempre vai acontecer com aldeído e com cetona. E outra dica que eu deixo aí para vocês é que nas atividades já vai aparecer a setinha dupla, indicando que essas reações estão acontecendo em equilíbrio ao mesmo tempo.